Fala pessoal, bem-vindo ao canal B2 Profit, mais uma semana assim encerrando e mais um vídeo para a minha jornada trade. Essa é uma série que eu documento a minha evolução no day trade, mostrando do zero a consistência, beleza? Então, na semana que passou a gente fez algumas operações e continuamos com os estudos. A semana de operações terminou extremamente negativa, isso me mostrou que ainda não estou pronto, estou em busca ainda da consistência. Tive a FOMO, que é um conteúdo que a gente vai estudar aí nas próximas semanas e próximo título para o vídeo, beleza? Na segunda-feira também, segunda e terça-feira foram maravilhosas. Estava confiante e bem focado. Quarta e quinta foi onde eu me deixei levar. Tem? A minha conta na, na mesa proprietária, eu estou ali num risco absurdo de perdê-la, mas a gente vai continuar no foco aí, na intuição dos vídeos para mostrar o zero a consistência. Passa, bater as batalhas, o importante é vencer a guerra e conquistar a tão sonhada especulação financeira, beleza? A gente na segunda-feira eu postei um vídeo operando já o SD e comentando sobre os 7 passos para o desenvolvimento mental. Então, se você puder dar uma olhada lá, tem? Estarei muito gratificado, tá lá, esperando já o SD no canal. E galera, aproveitando o embarque antes de a gente começar aqui, curte aí o vídeo, comenta, deixe seus comentários, compartilha e se inscreva no canal para ajudar a gente em busca aí, estamos em busca de conseguir 10 integrantes aí, 10 seguidores para prosseguir essa jornada aí incrível que a gente vai, do zero à consistência de especulação financeira. O único canal que mostra completamente tudo em aberto, tudo para vocês aí, beleza? E ensinamos não, né? Documentamos cada jornada, cada, cada fase que a gente vai passar aqui. Hoje, vamos dar um zoom aqui para vocês aqui. A gente está na semana 1 ainda, mentalidade de gestão de risco. A gente não começou a estudar gestão de risco, a gente está em mentalidade. Então, a gente fez mentalidade, profissionalismo e consistência, que fala sobre os 7 padrões do desenvolvimento mental, beleza? E agora hoje a gente vai dar início à mentalidade, intuição e paciência, onde vai dar exemplos sobre mentalidade de banqueiros suíços. E nos próximos vídeos vai ser intuição no trade e FOMO, beleza? Perdão, galera, deixa eu voltar aqui. É, Então, vamos começar aqui a aula. Por favor, curte, comenta, compartilha e se inscreva aí. E vamos junto nessa, beleza? Vamos começar então. As 3 fases nos trade, mais mentalidade dos banqueiros suíços. Vai ser, vai ser o tema do vídeo, beleza? Todo trade tem 3 fases, galera. Quais são essas 3 fases? Essas 3 fases são fase 1, mecânica, fase 2, subjetiva e fase 3, intuitiva. Todos os trades atravessam por essas 3 fases, mas pouquíssimos chegam na fase intuitiva, que é a última fase. A fase onde operar deixa de ser uma luta e vira fluidez, beleza? E quando a gente está estudando a parte de mentalidade, entra também a mentalidade do banqueiro suíço, que é conhecido como a elite da especulação, percebemos que eles pensam de um jeito completamente diferente do trade comum, dos trades lá de Wall Street e etc, beleza? E hoje a gente vai comentar sobre, sobre essas fases que, que vai mudar a sua forma de pensar, beleza? Então, temos aí a fase mecânica, que é o quê? A fase mecânica é onde a construção base da autodisciplina, que é o que? A construção do seu operacional. A fase mecânica é quando você ainda é aluno da metodologia, beleza? Você ainda não opera, você executa. Assim. Então, construção de autoconfiança. No começo que você é aluno da metodologia, você não tem confiança, você a constrói, você vai se adquirindo, beleza? Ela vem de repetição de, quê? De backtests, das provas que o seu sistema funciona mesmo sem emoção. Execução da metodologia. Você não questiona o método. Você simplesmente roda o protocolo. Como setup, entrada, stop, alvo e etc. Sem criatividade, sem opinião, sem improviso. Você é, faz o seu operacional. Pensamentos probabilísticos. Que são? Você aprende que vencer e perder são parte do processo. Resulta individual e não importa. O resultado é individual e não importa. E a única coisa que importa é o conjunto. Aqui nesses pensamentos turísticos, que a gente já falou sobre, aqui você treina sua mente para aceitar a incerteza nessa fase, beleza? E então,
Fase mecânica é a fase do ponto de partida, onde o trade estabelece uma fundação de suas operações, a sua técnica. Nela, o trade se concentra em aspectos cruciais de controle e de técnica, beleza? Que é o que? A construção de autoconfiança, a execução da metodologia, os pensamentos probabilísticos, que tudo pode acontecer, por exemplo, beleza? E a segunda fase que a gente tem é a fase subjetiva, onde 80% dos trades travam. A fase subjetiva é a fase com mais liberdade, onde os erros de trade se afloram. Falando assim, aqui nessa fase você já sabe operar, você sabe que operar não significa operar bem, mas aqui entram também conflitos internos. Aplicação de base. A aplicação de base é você já entende o método, mas ainda falha em aplicá-lo com consistência. Beleza? O trade começa a utilizar o que já aprendeu sobre a natureza do movimento e do mercado para fazer o que pretende. Conflitos internos, que é o quê? A mente cinza te sabota no quê? No medo de perder, no medo de errar, na pressão por consistência, buscar pela operação perfeita. Isso entra nos 6 medos básicos dos seres humanos, beleza? Você sabe o que fazer, mas não consegue fazer o que sabe. E isso faz com que o trade se sabota automaticamente, beleza? O foco na variação, o que seria? A evolução não vem de gráfico, vem da sua capacidade de observar você mesmo, assim, de se autoavaliar. Por que eu entrei aqui? Por que saí cedo? Por que forcei o trade? O que senti? Então, nessa fase, é a fase que nasce o trade profissional. E a gente tem a terceira fase, que é a fase intuitiva. É o quê? O estado de maestria, não é? Que é a maestria da autodisciplina, que é se tornar um mestre da autodisciplina. Essa é a fase mais, é a fase de desenvolvimento avançada. Nela, a autodisciplina deixa de ser tipo um esforço consciente, sabe? Se transforma em comportamento natural. Aqui você não opera mais olhando tipo apenas o gráfico, você opera olhando tipo o contexto, a intenção, o fluxo, você sabe exatamente o que você está fazendo. Tipo, maestria espontânea, que fala aí, fala tipo que as decisões só fluem. Você enxerga a oportunidade sem precisar de 20 confirmações. Você tipo, tem aquela influência ali, tem aquele contexto ali, mas você sabe exatamente o que fazer. Se o preço for ali, você sabe exatamente o que você vai fazer se o preço for ali. Se o preço for ali, mas o contexto não está certo, você também sabe o que fazer, que é ficar longe, exatamente longe. O trade, tipo, intuitivo é espontâneo e não depende daquilo que o trade sabe, nível racional, beleza? Desconfiança racional. O que que é? A parte racional da mente, estruturalmente, desconfia das informações que recebe, que uma fonte não compreende, mas a intuição transcende isso. Que é o quê? Que a intuição, a intuição melhora, mas você continua respeitando o quê? O seu stop, o seu alvo, o seu risco, a sua gestão. Tem? A diferença aqui das outras duas fases é que nessa fase você sabe quando faz sentido apertar e quando faz sentido soltar. Beleza? Essa fase é a fase dos grandes especuladores financeiros. Então a gente tem essas três fases: fase mecânica, fase subjetiva e fase intuitiva. Beleza? A fase mecânica, então, é a construção de base de autodisciplina. A fase subjetiva é o teste da autodisciplina. E a fase intuitiva, que é que 1% dos trades chegam aqui, que é a fase intuitiva, que é a maestria da autodisciplina. Beleza? Agora a gente vai aqui, o tema principal do. Não, o tema principal, né? O tema principal é as três fases do trade e como os grandes pensam, a mentalidade dos banqueiros suíços. Queria deixar uma recomendação para vocês aí do livro Os Axiomas de Zurich, de Max Guten, beleza, galera? Esse livro ele mostra os princípios básicos de risco e recompensa usados por gerações de banqueiros suíços. Muito bom esse livro. Ele tem os dois axiomas de Zurich, ele trata, e dentro desse livro ele vai dando exemplos e especificando altas mentalidades como os traders pensam exatamente, beleza? Então, falando sobre os banqueiros suíços, que eles são conectados tudo com a elite da especulação mundial, eles não operam com os trades comuns, eles pensam diferente dos trades comuns também, beleza? E o primeiro tópico que a gente tem aí fala sobre riscos. O que isso tem a ver? Preocupação não é uma doença, mas sim um sinal de saúde. Se você está preocupado, é provável que não esteja arriscando o suficiente. Beleza? Para eles, galera, os banqueiros suíços, o risco não é inimigo, é responsabilidade. Você se responsabiliza por aquilo que você está perdendo, beleza? A disposição para perder.
O que que é? Não existe especulação sem perda. Perda não é fraqueza, é uma ferramenta que eles utilizam. O nível de tolerância, o que que é? Eles operam apenas o risco que consegue carregar mentalmente. Nada que assuste e nada que se emocione. O que que isso pode trazer para o trade, galera? É, vocês abriram uma operação que vai te deixar com 60% da sua conta em prejuízo. Isso não é operar como é operar como um trade comum, não é operar como um trade intuitivo, mas um especulador de verdade. Beleza? O segundo tópico que a gente tem aí é exatamente só aposte o que vale a pena. Só aposte o que vale a pena. Os banqueiros suíços entendem que os ganhos significativos dizem riscos, se não dói um pouco, não vale a pena, e toda operação relevante envolve um risco real, beleza? Aceitação é aceitação de dor, aparente perda. Eles aceitam que perda faz parte do jogo. E a dor é um custo, não um castigo. A dor é um custo que entra ali, que o dinheiro é um subproduto. Então você olha o trade como uma empresa, você administra empresa. Todas as empresas geram lucros, aquelas empresas boas. As empresas ruins, que é os 99% dos trade, eles não têm mentalidade, não têm um operacional bom, então eles enxergam a dor como um castigo, beleza? O especulador não deve jogar com somas que perdidas levariam à falência, a todo o seu capital à perda. Como também fala que temos compromisso, né? Como o aluguel, a alimentação, as crianças e, e etc. Desse tipo. Terceiro tópico que a gente tem aqui é resistir à tentação da diversificação. O que que isso traz para nós aí? O trade iniciante, ele quer operar tudo, né? Quer, tipo, diversificar todos os ativos. Ah, vou operar Shell, vou operar o EURUSD, vou operar JPY, vou operar o índice lá da África do Sul, da Oceania e etc. É complicado, mas a mentalidade do Trade Suisse, eles adverte especificamente contra a busca de constante por muitas frentes e oportunidades, qualificando como uma abordagem ineficaz. Tipo, aqui fala, a tentação da diversificação vezes objetividade. O que isso quer falar? Que, como eu já falei, o trade iniciante quer operar tudo, mas o especulador profissional faz o contrário. Exemplo, a abordagem varejista, que é conhecida como trade comum. Eles operam o quê? Muitos ativos, pouca profundidade e zero maestria, que é zero a fase intuitiva. Eles poucos chegam na segunda, poucos desistem na segunda, muitos desistem na segunda fase, mas poucos chegam à terceira. Então, o que eu deixo para vocês é o foco em poucos ativos. Os banqueiros suíços eles dão um exemplo porque escolhem poucos mercados, eles conhecem profundamente e extraem dinheiro dali. Que é o que? É você se dedicar a operar um pouco, poucos ativos, se dedicar ao mercado, conhecer o mercado que você está operando, para você poder extrair dinheiro dali. Essa é a chave da especialização. Faz como eu antes operava tipo 17 ativos para poder abrir uma operação, tem? Mas ficava ali na confusão. Não sabia o que fazer, se fazia aquilo nenhum. Tinha outra oportunidade ali, ficava perdido, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo. E acabava terminando o dia extremamente negativo. Muitas frustrações na sua mente. Então, agora que eu decidi, eu estou operando um ativo só, que foi escolhido o SHA-USD, que tem bastante liquidez em qualquer tipo de horário. À noite, talvez, depende aí do fuso horário que você está falando do Brasil, de Portugal. Mas o SHA-USD tem bastante volatilidade, então foi o mercado que eu escolhi. Focar em poucos ativos para poder chegar até a fase maestria do meu operacional, que eu vou aqui mostrando com vocês com constância. Beleza? O quarto tópico que a gente separou aqui, que eu queria deixar para vocês, fala sobre ganância, que é o mais amplo de tudo aqui. É onde 99,99% dos trades falham extremamente. É a parte que, que mais que mais afeta todos os trades, beleza? Os banqueiros suíços, eles encaram a ganância como um dos atos de autocontrole mais importantes para o especulador, para você ver. Então, tipo, se você dominar isso, você fala que você é melhor do que 99% dos que andam aí por trás de fortuna, beleza? Então, considera o domínio da ganância como um dos atos de autocontrole mais importantes para o especulador. Predefinição de alvos. Ter alvos claros evita que a ganância decida por você. Habilidade especulativa A habilidade especulativa rara. Porque poucos conseguem não querer mais do que o mercado está dando. Beleza? Você quer mais, 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 mais. E acaba caindo na tentação
e acaba se perdendo nesse contexto ali em preferição de alvos. O especulador deve entrar no negócio sabendo quanto quer ganhar. E quando chegar lá, cai fora, pô. Entra com o seu stop certinho, entra com o seu take definido. Quando chegar lá, mas o take definido não é um take lá de extravagâncias, beleza? É um trade técnico, um take técnico, o... sem ser ganancioso, pô. Alvo mesmo real. Beleza? Sem pensar algo real do que o do seu operacional. Se você faz 3 para um entra para 3 para um. Se você faz 4 para um entra para 4 para um. Se você quer fazer 2 para um para um não compensa, mas 2 para um para cima é o ideal. Beleza? A habilidade especulativa rara, que é o quê? É a capacidade de saber sair de uma operação complicada. É tida como o mais raro dos dotes especulativos, pois requer coragem, é um tipo de honestidade afiada com uma navalha, beleza? Essa habilidade é a peça mais importante do instrumental de um especulador. É, e ela deve ser aplicada na realização de lucros. Um exemplo é, tipo, é o que eu falei, né? Ficar segurando o trade quando você sabe que você deve sair dele, mas você fica segurando, entendeu o padrão, deu exatamente a técnica operacional falando, você tem que sair, mas você não sai porque você quer ganhar mais. E isso, galera, é difícil. É difícil. Ali fala em gerenciamento expectativas de emoções. A ênfase em sair cedo demais é uma ferramenta psicológica, vital no contexto mais amplo da mentalidade, que busca eliminar erros induzindo por emoções, como a euforia, o medo de arrependimento, que é o FOMO, conhecido como FOMO. Beleza? Evitar expectativas não satisfeitas. Expectativas altas é igual a frustração alta, e frustração gera a erros. Bem real isso, né? Você fica com expectativa ali no trade, pá, pá, tem, e o trade não acontece nada do que você estava especulando. E isso gera frustração. E essa frustração gera erro. Então, a partir daquele erro ali, daquela frustração que você teve, você começa a errar constante. Foi o que aconteceu comigo na quarta e na quinta. Beleza? O controle da euforia, que é sair cedo demais, não é uma fraqueza. É estratégia para proteger a mente. Beleza? Proteger a mente de qual sentido? Da euforia, do excesso de confiança, da fome, da ganância. Isso, isso é bem real. O estado mental ideal é ser despreocupado, que significa o que é ser confiante, mas não eufórico. A ganância é só um sintoma de euforia, que leva, tipo, que os grandes especuladores entendem que a mente é mais importante que o gráfico. Você tem esse mindset ali, alto nível, autodisciplinado, em autocontrole, você, você já está ali entre os, os 90, os 1% que querem mudar, beleza? Um exemplo que eu queria deixar aí para vocês no livro, que fala bem assim, que a ganância é um do que fazem mais três de perderem, beleza? O que eu queria deixar para vocês aí é que, primeiro, ao ser o menos ganancioso, aumenta a sua hipótese de enriquecer, beleza? E outro exemplo que eu queria deixar aí para vocês é a história que o livro conta de um casal, da Alice e o Aaron. Aaron, acho que é assim, o Henry, algo do tipo assim. Mas só que esse casal, eles compraram uma casa no, lá em 1970, em um bairro lá, né? E, e passaram anos e essa casa, tipo, valorizou, beleza? O valor do mercado na casa valeu, tipo, 2 ou 3 vezes mais, superior do que tinha pago por elas na época lá, mais ou menos uma década atrás, algo do tipo. E essa casa tipo, valorizou e eles ficaram, vamos vender, os filhos já estavam crescidos, não sei o que, etc. E eles olharam o quintal do vizinho, assim, olhando o exemplo, porque um estado ao lado, os caras tinham valorizado 10 vezes mais. Eles falaram, vamos esperar, talvez vai chegar aqui também. Aí, o que que aconteceu, galera? A casa deles desvalorizaram, eles perderam as valorizações tudo, né? Tipo assim, no começo, a especulação deles acabaram sendo excelente, como você abriu uma operação e o trade ir ao seu favor, você sabendo, caraca, abriu uma operação top demais. E você ficou lá. Deu dois vezes seu risco, deu 3 vezes seu risco, deu 4 vezes seu risco, e você tá lá, vai mais, 10 vezes meu risco, eu quero 5 vezes, 6 vezes meu risco. Quando chega lá, eu vou sair, bateu 6 vezes meu risco. Não, 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 vai mais um pouquinho, o mercado tá bom, tá indo, tá indo. Quando vai ver, vem uma vela preta, não, tá bom, 4 vezes meu risco. Se chegar no 3, se chega, vai voltar, é só uma correçãozinha. 4 vezes meu risco, não, vai dar uma corrigida maior, mas vai chegar lá.
Então, vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Vamos esperar que vai chegar. Duas vezes seu risco, você continua. E você tá lá com seu stop no 0 a 0 já, né? Já bateu 3 vezes o risco, você tá com o seu stop no 0 a 0 lá, né? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, né? Você vai e modifica o seu stop, né? Bota lá pro rede normal e acaba o que, galera? Devolvendo tudo, perdendo e saindo ainda com uma perda muito maior ainda do que você tinha ganho os lucros. Beleza? É, em suma, a regra de realizar o lucro sempre cedo demais é um instrumento de autodisciplina que visa transformar o operador em um profissional capaz de priorizar a consistência e a sobrevivência ao longo prazo, em vez de maximizar impossíveis lucros de um único trade. Beleza? Então, galera, o que eu vou deixar para vocês é que todo trade passa pela fase mecânica, poucos conseguem enfrentar a fase subjetiva e é raríssimo, 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 raríssimo eles chegarem na fase intuitiva, onde o mercado deixa de te controlar e você começa a controlar você mesmo, beleza? Eu só queria deixar para vocês aí, fé, com disciplina, com sabedoria, a gente vai chegar nessa fase intuitiva, beleza? A gente está entrando na fase mecânica e quando a gente se unir com essa mentalidade dos banqueiros suíços, a gente vai entender que a consistência não é uma técnica. A consistência é a nossa mentalidade, nosso mindset, o nosso autocontrole, a nossa gestão emocional, a nossa gestão de risco. É um jogo que poucos estão dispostos a jogar, mas quem joga se torna parte daquele 1% que eu venho falando com vocês, beleza? Então, o que eu tinha para vocês era esse material de estudo. Queria falar aí que a gente estuda 3 fases do trade, mais a mentalidade do banqueiro suíço, que vai ser também a continuação do próximo vídeo, porque porque aí a gente tem ainda que falar, entra no negócio sabendo quanto vai ganhar, as previsões, os padrões, as armadilhas dos historiadores. Então a gente tem ainda um pouquinho ainda coisas para citar sobre a mentalidade dos banqueiros suíços. Eu queria agradecer se você ficou até aqui, se você assistiu esse vídeo. Queria que você falasse de novo, curte aí, deixe o seu comentário para nós, deixa a sua inscrição, se inscreve aí no canal e fala o que você achou, o que você está achando desses vídeos, desses contextos. Segue a gente lá no TikTok também, procura lá B2Prof, que a gente está respondido. A gente está ali querendo engajar, querendo trazer conteúdo para o canal, querendo criar uma comunidade séria de três também que estão em busca. Você que está começando agora, você que está mais evoluído, mas também está no mesmo erro que eu, não consegue acertar, vamos junto nessa. Vem cá, vamos estudar junto, vamos fazer parte disso. Beleza? Eu chamo vocês, vamos criar aí uma comunidade aí da B2 Profit, tá? Vamos levar esse conteúdo aí pro mundo. Muito obrigado aí. Queria agradecer gratificamente e muitos conteúdos aí para vir, muitos estudos para abrir a mente com sabedoria, beleza? A gente planeja o nosso caminho. O nosso coração tenta planejar o caminho, mas o Senhor que nos dirige os passos. Então, vamos confiar nele. Queria deixar para vocês aí Provérbios 16:9, tá bom, galera? Muito, muito obrigado. E uma frase aí que a consistência não vem de um trade certo, vem de 30 dias certo. Vamos levar essa frase aí para essa semana. Queria agradecer aí de novo. Muito obrigado aí. Um abraço do canal B2 Profit. E vamos ficar aí. Curte, comenta, se inscreve aí e assina o sininho. Hã? Tá bom? Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.